E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente, tá? Já começando aí com a limpeza da pele, que eu uso um tônico, tá? Pra limpar a pele, independente do tipo de pele, eu sempre uso tônico pra começar. Vou aplicar o hidratante, que também é outro produto, esse nível soft, que eu também aplico na maioria das peles, até quando vem uma cliente que diz ter a pele oleosa, eu gosto de aplicar ele, porque a gente vai aplicar produtos um pouquinho mais secos, pó, fazer uma camada mais grossa, então só para não correr o risco de craquelar. E aí vou usar esse corretivo da Suelen que eu tô mostrando aí, já para começar a minha pré-base, tá? A minha camuflagem. Eu não diluí, tá? Eu esquentei bastante ele na plaquinha e já vou aplicando ele com o pincel língua de gato e fazendo uma camada bem fina, tá? Pra gente não pesar essa pele. Por que a gente faz isso às vezes, gente? Pra dar mais durabilidade na maquiagem. Tá certo? Porque depois a gente vem com a base só para uniformizar o tom mesmo da pele, sem precisar usar uma base muito grossa, uma base de cobertura muito mais alta. Vocês podem ver que eu já consigo cobrir quase todas as manchinhas de espinha que ela tem, as olheiras. Eu nem preciso usar, apesar dela ter um pouquinho de olheiras, nem preciso usar corretivo colorido, só a camuflagem já vai dar conta. Então, vou fazendo essa camada bem fininha mesmo, só para camuflar mesmo. Tô aplicando abaixo dos olhos. E aí venho com a esponja só para sentar mesmo o produto na pele, tirar qualquer marquinha do pincel que possa ter ficado, que não ficou, porque como eu fiz uma camada bem fina, o produto se espalhou bem. E aí já tô vindo com a base. Tô usando a base da Catherine Hill, tá? Junto com a Prilessa, que é uma base fluida, uma textura mais fina, porém ela tem bastante pigmentação nela, então vai me dar um pouco mais de cobertura também. E resolvi usar essa base, porque como a gente já fez a nossa camuflagem, para não pesar tanto, eu usei essa base que é mais fina. E já vou aplicando com a esponja, já esfumando, sentando na pele. Bora para a iluminação. Tô usando o corretivo da Suelen também, tá? Mais grossinho. Também não dilui. Eu raramente diluo, tá? Eu geralmente esquento bem na plaquinha. Porque eu tenho percebido que quando eu diluo o corretivo, ele fica mais propenso a abrir na pele. Então, eu tenho evitado diluir. Só faço esquentar bastante na plaquinha, mexendo com a espátula. E aí, já vou aplicando abaixo dos olhos, fazendo toda a iluminação. No nariz, um pouquinho no centro das sobrancelhas, não na testa, no centro das sobrancelhas, só para dar um pouquinho mais de luz. E já vou com a esponja esfumando todo esse produto. E aí já vou aplicar o blush. No caso, eu tô usando o blush em pó, tá? E tô aplicando ele na pele ainda molhada, sem selar, para me dar mais durabilidade no blush. E, geralmente, gente, o que mais sai na maquiagem, o que sai primeiro é o blush. Então, é bom sempre procurar maneiras, assim, de fazer durar mais, seja com um blush cremoso ou aplicando o blush em pó na pele molhada, tá? Vendo sempre com a esponjinha, para tirar qualquer marcação que possa ter ficado. E aí já vamos para a selagem. No caso aí eu tô usando um pincel, porque as minhas esponjinhas estavam molhadas, que eu tinha lavado. Então eu tô usando o pincel, porém esse pincel, ele é de cerdas sintéticas, então ele vai conseguir aplicar uma camada maior de produto do que se fosse com um pincel de cerdas naturais. Então eu vou aplicando, dando prioridade, né, às áreas de iluminação, aplicando mais quantidade de produto. E, meu povo, não esqueçam de me seguir no Instagram, tá certo? Porque lá eu tô sempre postando as fotos das produções aqui no YouTube e por lá também, fotos das minhas clientes, dicas, tutoriais, tem tudo por lá, tá? Como conteúdo a mais, então não esqueçam de me seguir por lá.
E agora, gente, eu vou pegar uma água termal e vou aplicar por toda a pele com aquele acúmulo de pó mesmo, tá? Eu vou aplicar, espero a água termal secar bem e aí começo a espalhar aquele pó solto, selando as outras áreas que ainda não foram seladas, tá? E espalhando aquele acúmulo. Por quê? Porque aí, quando eu molhei com a água termal, o pó vai sugar mais ainda e vai entrar nas camadas mais profundas da pele, então vai garantir uma selagem melhor. E aí já vou aplicar o contorno, vou aplicando o contorno aí pegando até um pouquinho nas têmporas dela, porque a gente vai fazer um esfumado mais alongado nos olhos. Então sempre que eu vou fazer uma maquiagem mais alongada, eu gosto de usar o contorno aqui nas têmporas, tá? E vou aplicando aí aos pouquinhos, começando sempre da pontinha do nariz para poder vir em direção à boca, tá? Eu nunca faço o inverso, porque senão pode ficar manchado. Também faço um pouquinho na testa, tá? Pegando bem na raiz do cabelo. E um pouquinho também no queixo. Para ficar um desenho mais bonito, sabe? No rosto. Mas é bem de leve mesmo. Nariz também eu faço com maior cuidado para não ficar manchinha. No caso aí eu não quero fazer, afinar o nariz dela, fazer um contorno muito definido. Eu só quero devolver mesmo a sombra, as sombras do rosto dela que a gente já tem naturalmente. Então eu faço bem de leve, esfuma bastante. Iluminador, vou misturar essas duas cores aí. E já vou aplicando um pouquinho acima das maçãs do rosto dela. Aplico também no centro, pegando aí na ponte do nariz, tá? E de pele foi isso. Bora para os olhos. Já vou aplicando o corretivo na pálpebra dela. Vocês podem ver como ela tem a pálpebra bem escura, né? Então, aplicar corretivo para preparar essa pálpebra para receber a sombra é bem importante. Para as sombras pigmentarem as cores que estão na paleta. Então, é bem importante fazer essa neutralização com corretivo. E já vou começar com o primeiro esfumado. Eu tô usando o pó que a gente usou para fazer o contorno, tá? Pincel fofão e vou aplicando aí em todo o canto externo da pálpebra dela, trazendo bem para fora. Vocês percebem que quando eu alongo, né, trago para fora essa sombra, ela se junta com aquele contorno que a gente fez na têmpora dela. Então, primeiro eu vou aplicando no canto externo, arrastando para fora e depois eu começo a aplicar um pouquinho no côncavo e descendo em diagonal para a raiz dos cílios, tá? Fazendo esse movimento bem na diagonal mesmo. Fazendo aí do outro lado. Primeiro alongando essa sombra, para depois aplicar no côncavo e na raiz dos cílios, tá? Lembrando sempre de fazer esse formato em diagonal. E aí, eu já vim com um marrom mais escuro e vou aplicando aí na raiz dos cílios em formato em diagonal também, tá? Vai ser toda em diagonal essa maquiagem dos olhos. Vou aplicando até o meio, tá? Da pálpebra. Aplico um pouquinho também no côncavo, mas é bem pouquinho, é só para deixar um pouquinho mais escurinho. Não quero deixar nada marcado, nem nada. É bem pouco mesmo, eu esfumo bastante. E aí, eu vou aplicar uma sombra, um bege bem clarinho, que no caso eu poderia até usar um pó compacto de cor de pele dela, mas no caso eu usei sombra e vou aplicar no restante da pálpebra, tá? Vou aplicando até encontrar aquele marrom que a gente esfumou. E agora eu vim com um marrom bem mais escuro e vou aplicar aí de novo na raiz dos cílios.
em formato na diagonal, tá? Vou com um pincel pequeno, tá? Para não subir muito com essa sombra. Agora, eu vim com o BT Velt, um pincel pequenininho, vocês podem ver um pincel bem fininho, para fazer o nosso delineado. E aí, vou pelo meio da pálpebra. Já expliquei em outro vídeo como eu faço delineado gatinho, tá? Vou deixar aqui no card. Mas esse não vai ser um delineado gatinho, tá? E aí, vou fazendo. O delineado também vai ser em formato na diagonal, tá? E eu não vou até o final da pálpebra dele, porque depois a gente vai esfumar o final desse delineado. Já vem com um pincelzinho pequeno, já para esfumar o finalzinho, para não ficar marcado, não ficar aquele quadradinho que fica, sabe? Quando a gente faz o delineado. E aí, eu vou fazer o delineado também no cantinho interno dos olhos dela. Por quê? Vocês percebem como o olhinho dela é um mais afastado que o outro. Então, eu gosto de fazer, quando a cliente também gosta, né? Um delineado um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais no canto interno, fazendo esse biquinho. Porque aí vai disfarçar um pouquinho melhor esse afastamento dos olhos dela, sabe? Fora o efeito também, que é lindo. Peço para ela olhar para cima e vou fazendo o traço, juntando com aquele delineado de cima e também fazendo um biquinho para poder trazer o delineado para baixo. E aí eu vim com a sombra preta e vou esfumar o finalzinho do nosso delineado que a gente fez. Também em formato na diagonal, porém o preto eu não subo tanto, tá? É só naquele finalzinho mesmo. Vou fazendo aí do outro lado para vocês verem, ó. Bem em cima do delineado que eu tô fazendo, tá? E aí eu volto com um marrom mais escuro para esfumar a bordinha daquele preto. Porque quanto mais escura a cor, gente, mais ela vai tomando conta da pálpebra. Então, a gente sempre tem que voltar com as cores mais claras para poder finalizar o nosso degradê, tá? Não ficar manchado. Então, eu sempre tô voltando com as sombras, sempre voltando com o pincel para garantir a transição. E aí, eu vim com um delineador líquido, tá? Só para dar acabamento no delineado, deixar o traço mais pretinho, mais definido. Como eu vim com a sombra por cima, acabou tirando um pouquinho, sabe, a definição do delineado, então eu volto com o líquido. E aí, bora pra sobrancelha. Eu tô penteando aí com a escovinha. Tô usando pastinha, mas, gente, a sobrancelha dela não tinha o que fazer. Tava muito bem feitinha, não tem falhas, então eu fui só por cima mesmo do desenho, só deixando um pouquinho mais escurinha. E, gente, eu não faço muita coisa em sobrancelha não, tá? Dificilmente, é só quando tem falhas mesmo que eu preencho ali o desenho, mas eu não sou de deixar a sobrancelha muito escura ou mudar o formato da sobrancelha da cliente, tá? Eu dou sempre mais atenção no meio e no final. E quando vai chegando no início, só com um restinho de produto que eu vou penteando pra cima, tá? Mas o início eu nunca preencho para não ficar aquele quadrado muito marcado. Cílios postiços, vou aplicando aí. Unindo os cílios naturais com os postiços, daquele jeito que vocês já conhecem. Tô usando BT Velvet também, tá? Pra fazer isso. Máscara de cílios aí embaixo. Não vou fazer nada de esfumada abaixo dos olhos, tá? Também fica bem bonito. E bora pro batom. E batom vermelho, eu sei que a maioria é uma derrota para fazer. Eu tenho um pouco de dificuldade, porém, para tudo tem jeito, né? Então, eu tô mostrando a vocês aí como eu aplico. Geralmente, eu usaria o lápis, né, para me ajudar. Mas aí, eu tô fazendo só com o pincel mesmo e o batom. E vou aplicando. Sempre com aquele truque do dedinho, né? Segurar o lábio da cliente. Para deixar o lábio no cantinho, sem se mexer, para eu poder fazer o desenho.
E aí, gente, nas áreas que eu borrei um pouquinho, passei do desenho da boca, eu venho com um corretivo e o pincel e vou, ó, delimitando o desenho do batom, tá? Pra tirar qualquer borrado. Vou sempre voltando, porque como você passa o corretivo, vai manchando de batom, né? Então, eu limpo no dorso da minha mão e vou de novo, ó, delimitando bem pra ficar bem desenhado. E aí, eu venho com um cotonete e um pouquinho do pó e vou selando aquelas áreas que a gente delimitou com corretivo, tá? Pra não transferir e não borrar. E é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, tá certo? Um beijo!